Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia do Amarelo Neon e hoje eu vim mostrar pra vocês como a gente pode fazer essa caneta de cacto super fofinha e funcional. O mais legal dela é que se você quiser, como ela é uma carga Bic, você pode trocar a carga depois e assim ela fica eterna. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Pra gente fazer essa caneta, a gente vai precisar da massa de biscuit. Eu já tingi aqui em duas cores, o verde pro corpo e o roxo para essa parte da florzinha, mas vocês podem escolher qualquer outra que vocês queiram. A gente vai precisar também de cola e de uma caneta. Aqui eu tô usando o corpinho da Bic porque é mais fácil para adaptar um outro refil nela. A cola tem que ser branca, só lembrando. E se você não encontrar a massa já tingida, é só você usar tinta óleo. Para fazer essas duas cores, o roxo e o verde, eu usei o amarelo e o azul para fazer o verde, o rosa e o azul para fazer o roxo. Bora então? O primeiro passo para a gente fazer nossa caneta é começar pelos bracinhos do cacto. Para isso, você vai precisar de 2 pedacinhos de massa. Aqui eu vou fazer uma bolinha. Para fazer essa bolinha, você sempre mantém a palma da mão bem esticada em movimentos circulares. Vou apoiar aqui no EVA, que é uma boa base, porque não deixa o biscuit grudar na superfície. E com a mão tombada, eu vou fazer como se fosse uma coxinha mais longa, ó. Então, indo pra frente e pra trás, eu consigo esse efeito. Aí, você vai precisar de uma faquinha. Aqui eu tô usando uma esteca própria para biscuit, mas você pode usar uma faquinha ou mesmo a própria lâmina da tesoura. E aqui, ó, eu vou fazer pequenas marcas, como se fossem as partes da divisão do cacto. Então, primeiro eu faço um X e depois eu cruzo como se fosse uma cruz. Vai ficar dessa maneira. Venho aqui, eu dou uma leve torcidinha para poder encaixar e deixo secar. Eu vou fazer essa parte 2 vezes, porque eu tenho 2 bracinhos e vou deixar secando por pelo menos um dia. Por que que eu preciso dele seco? Porque na hora que eu for colocar no corpinho da minha caneta, se ele não tiver seco, ele não vai aderir e ficar nesse formato, ele vai amolecer e cair. Então, sempre deixa secando por pelo menos 24 horas. Para o próximo passo, eu peguei aqui a minha massa roxa, porque a gente vai fazer a florzinha. Então, a gente vai começar com pequenas coxinhas, bem pequenininhas mesmo, ó, eu faço a bolinha, com o dedo eu transformo ela em coxinha, e eu vou fazer várias, porque eu quero uni-las, tá? Então, eu vou deixar aqui várias prontas para poder ir fazendo. A gente ainda não tá fazendo o corpo da caneta, porque essa é a última coisa que a gente faz. Aqui eu só estou ensinando vocês a modelar todo o começo para depois a gente poder formar a caneta inteira. Essa florzinha, ela não tem o número certo de pétalas, vai depender do tamanho que você tá usando e de como você tá modelando essas coxinhas, tá? Inclusive, elas não precisam ser roxas, elas podem ser laranjas, vermelhas, como vocês preferirem. Aqui, ó, vou pegar uma e aí eu vou começar a unir outras em volta dela. Por isso que eu falei que não tem um número certo, porque vai depender do tamanho da sua coxinha do meio. Ó, eu vou colocando uma do lado da outra, como se fosse fazer um buquezinho. Se você achar que tá com dificuldade para as coxinhas pararem, você pode passar cola, ó. Vai ficar assim, e ele vai ficar com um biquinho na ponta. Esse biquinho vai facilitar o nosso encaixe na caneta. Vou deixar aqui secando também essa parte, para que o biscuit ele fique seco na hora da gente encaixar. Depois de 24 horas, o seu biscuit já vai estar seco, essa partezinha, e aí a gente já pode montar o corpo da nossa caneta. Para montar esse corpo, a gente vai precisar da massa verde, que é a cor do corpinho. A gente vai precisar dessa esteca também, ou de uma tesoura, qualquer coisa que você consiga marcar o biscuit. Vamos precisar da caneta que você vai usar, só que eu vou tirar a carga para modelar, depois eu encaixo de novo. E a gente vai precisar também de um pouquinho de água, além da cola. Essa água aqui, ela vai servir para você poder alisar o biscuit, então deixa ela bem pertinho de você, porque ela vai ser necessária. O primeiro passo, então, é a gente pegar essa massa verde, tem que ser bastante massa, e deixar ela bem maleável. Então, eu vou trabalhar com ela para ela não ficar uma massa dura.
Em seguida, eu vou abrir ela aqui no EVA, tentando deixar ela mais ou menos da altura da nossa caneta, do nosso tubo. Olha só. A gente vai esticando. Se você tiver algum rolinho de massinha, ou de massa de bolo, de massa de macarrão, você pode usar também, que fica mais fácil. Aqui eu não estou usando porque eu quero mostrar para vocês o processo com o mínimo possível de ferramenta, para que vocês não tenham tanto medo de fazer em casa. Ó, aqui já tá mais ou menos do tamanho, então já dá para começar. Vou pegar a cola e eu vou passar aqui por toda a minha massa, tentando espalhar o máximo possível para que toda a superfície da massa fique com essa cola. E aí, eu vou colocar o tubinho da caneta aqui no meio e vou envolver esse tubinho, certo? Dessa maneira aqui, ó. Tenta unir todas as pontinhas assim, para que ele fique bem unidinho mesmo. Nesse momento, vão surgir algumas marcas, mas não tem problema, porque a gente vai tirar. Tá vendo? Aqui ele tá bem grotesco, bem diferente disso aqui, mas a gente vai chegar nesse resultado. Como? Aí no seu EVA ou na superfície que você estiver usando, você vai fazer um movimento de ida e vinda. Então, a gente vai fazendo assim, opa, deu uma balançada na câmera. A gente coloca uma certa força, tá? Porque eu preciso de pressão para o meu biscuit se ajustando. E sempre lembrar que, como eu quero que o corpinho de baixo fique menor, mais fino do que essa parte de cima, eu tenho que colocar mais pressão aqui na parte de baixo. Percebam que a minha caneta já começou a ficar bem mais lisa do que estava no começo, ela já começou a tirar uma parte das marcas. À medida que eu vou fazendo esse movimento, a minha massa vai indo para as pontas, eu já consigo ver excesso. Esse excesso ele vai ser retirado, e a gente também não pode esquecer que o biscuit, ele diminui quando seca. Então, naturalmente, vocês vão ver uma caneta maior e mais grossa, mas ela vai conseguir chegar nesse resultado quando secar. O biscuit, ele escurece mais ou menos uns 30% depois que seca, e encolhe também 30%. Então, por isso que a gente tem que sempre trabalhar com a cola. Se a gente não trabalhar com a cola, a chance da sua caneta se desmontar todinha depois pelo encolhimento é bem grande. Ó, percebam que ela já tá ficando bem lisinha. Ela já quase não tem mais marca. Agora, eu vou trabalhar mais aqui nessa parte de cima, pra ela ficar um pouquinho mais fina. É um processo um pouquinho demorado, mas o resultado vale super a pena, até porque você vai ter uma caneta eterna, só ir trocando o refil. Ó. Quando eu estiver bem perto de cobrir essa parte, eu vou vir com o meu dedo e eu vou ajustando para a massa fechar aqui em cima. Vou apertando com bastante cuidado para ela não se desfazer. Olha só, ficou bem grotesco ainda, mas a gente ainda vai passar água. E aqui embaixo, ó, eu tenho que sentir aonde está a minha pontinha para eu poder ir retirando a massa e tirando todo o excesso dela, porque eu quero que a ponta da minha caneta apareça, ó. Então, eu vou retirando até eu chegar na pontinha. Eu acho que aqui está a minha ponta, então eu vou retirando. Vai passando a mão, alisando. Aqui, ó, vou usar um pouquinho de água para deixar ela mais lisinha. Ó, a água consegue dar um bom acabamento, tá vendo? Ela tira as marquinhas. E aí, fica perfeito para me encaixar a carga depois, sem que ela fique muito apertada ou muito larga. Fica bem certinho e rente aqui ao final da caneta. Aqui em cima, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou fechar e vou usar a água para alisar e tirar essas marcas que estão muito fortes.
Olha só. A gente vai tomando cuidado para ela não abrir. Se ela abrir, ó, como tá acontecendo aqui, é só você vir com mais água e alisando que ela vai sumindo. Quando você passar água, você vai ver que o biscuit ele vai ficando mais claro, mas depois ele volta ao normal quando seca. Então, aqui, ó, já tirei boa parte das marcas, já tá bem lisinho. Olha só. Lembrando que ela ainda vai diminuir, então eu tô deixando um pouquinho grossa, porque eu sei que ela vai perder um pouquinho desse tamanho, certo? E agora a gente vai para a etapa onde a gente vai marcar o nosso cacto. Com a stack, então, a gente vai fazer as marcações do cacto, que são essas marcas que ele tem aqui no topo. Se você não tiver a esteca, você pode usar uma faca de cozinha ou uma tesoura, dá certo também. Ó, que eu já fiz as marcas. Aqui do lado, onde eu quero que vá o bracinho do cacto, eu vou fazer um pequeno buraquinho. E do outro lado também. Ó. Vou passar a cola dos dois lados. Não se preocupem, porque a cola branca, quando ela seca, ela fica transparente. E vou encaixar os bracinhos que a gente modelou lá no começo. Lembrando que eles já estão secos, então eles vão encaixar com muito mais facilidade. E por último, eu vou encaixar com cola também as minhas flores de cacto. Olha só. Essa cola branca, quando secar, ela vai sumir. E quando a minha caneta estiver completamente seca, eu vou encaixar a carga nela. Aqui eu vou encaixar só para vocês verem que ela fica, que ela realmente encaixa. Mas aqui ela vai ser um pouquinho difícil de entrar porque ainda não está seca. E aí, quando ela encolher, quando ela secar, ela vai chegar parecido com esse tamanho, olha só. E se você quiser o cacto mais fininho, é só você modelar mais, fazer aquele movimento mais vezes ou colocar menos massa. Lembra sempre de deixar o seu cacto secar antes de usar. Ó, eu fui colocar o meu cacto no estojo antes dele secar e acabou que ele ficou com essa marca. Então, é importante que vocês tentem fazer o procedimento certinho e deixe secar por pelo menos uma semana. Ó, só para vocês verem que a carga é possível de retirar e ser colocada. Então, acabou essa carga ou você quer mudar a cor, é só fazer isso. Bom, pessoal, vou ir testando aqui minha caneta para vocês verem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sigam o Amarelo Neon Oficial, que tem muita dica legal lá. E quem ainda não é do canal, se inscreve. Esse vídeo foi feito com muito carinho, então sejam muito bem-vindos e até o próximo. Beijinho!